Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Estamos no tempo comum durante o ano, no ano do jubileu. Vamos aí começar já as grandes romarias do jubileu. Próximo dia 24 já é o jubileu das comunicações. É quando também o Papa vai colocar o texto, né, do Dia Mundial das Comunicações com aprofundamento do tema. E aqui no Rio de Janeiro, nós estamos no último dia, nesse domingo, da nossa trezena de São Sebastião, já que na segunda-feira, feriado aqui, é dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, da catedral e da arquidiocese. Portanto, um dia festivo para todos nós que contemplamos São Sebastião, peregrinos da esperança. Não há dúvida que a vida de São Sebastião, sua preocupação com os cristãos perseguidos, presos, próximos do martírio, era um homem de esperança. No meio de tantas situações tão difíceis, tão duras, alguém que deu esperança a tantos cristãos estão destinados ao martírio. Sua presença ali, depois seu testemunho, mesmo flechado, que não morreu, volta de novo a anunciar o Evangelho e a esperança cristã a todas as pessoas. Portanto, um momento importante, muito bonito, né, da vida da igreja, em que nós temos a graça, e não só nós, mas milhares de paróquias, dioceses, capelas, igrejas, que ele tem como título, tem São Sebastião como titular. Portanto, depois de uma trezena aqui, é uma grande missão popular em cada comunidade, cada paróquia, tem o nome de São Sebastião, cada entidade social que tem o nome de São Sebastião, ou outros também que não têm o nome, mas estão aqui situados para poder anunciar que nós somos todos chamados, como São Sebastião, a sermos peregrinos da esperança, para que esse ano do jubileu de 2025, possamos cada vez mais e melhor viver com alegria a nossa vida cristã, nosso testemunho. Podemos anunciar a esperança, construindo a paz nessa sociedade, renovando primeiro a nossa própria vida, com as indulgências, com a oração, com a confissão, com a participação, que nós somos chamados a ter para ganhar as indulgências, supõe também essa renovação da nossa vida para vivermos cada vez melhor a vida cristã. Portanto, nós temos, meus irmãos e irmãs, essa oportunidade, nesse ano do jubileu, que agora, começa com uma das comunicações, com o aprofundamento também do tema, né, do Dia Mundial das Comunicações, levando em consideração o clima do jubileu, peregrinos da esperança. Nós sabemos marchar cada vez mais com nossas romarias, nossas peregrinações, como peregrinos da esperança, mas depois continuar em nossa paróquia, em nossa comunidade, em nossa família, sempre também peregrinos da esperança, anunciando a esperança cristã a todas as pessoas. E agora estamos no segundo domingo do tempo comum. O último domingo foi o batismo do Senhor, que estava terminando o tempo de Natal e já iniciando o tempo comum. Então, já no segundo domingo, portanto, o tempo comum. E essa palavra de Deus, desse segundo domingo, nos fala, meus irmãos e irmãs, das bodas de Caná. As bodas de Caná, em que Jesus vai no casamento, ali em Caná da Galileia, junto com Maria, que estava presente ali. E ali acontece, como todo mundo sabe o que aconteceu. Acabou o vinho, e Nossa Senhora falava para Jesus, olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. E Jesus então mandou encher 6 talhas de 100 litros cada uma de água. 600 litros, que transforma no vinho melhor do que todos que tinham tomado até então. 600 litros de vinho bom. Sinal do reino de Deus, sinal da nova aliança, que supera de muito a antiga aliança, a água transformada em vinho. Lembrando bem dessa abundância dos dons do Senhor, da abundância de Deus em nossa própria vida, em nossa caminhada. Ou seja, que com a vinda de Jesus, é abundante os dons e a graça do Senhor em nossa própria vida. É isso que o Evangelho coloca para nós, meus irmãos e irmãs,
tal maneira que Maria diz a Jesus que não tem mais vinho, e ele transforma a água em vinho, mas também Maria vai lembrar também, para todos nós, algo muito importante, não é? Ou seja, fazei tudo o que ele vos disser. Disse Maria, justamente aos que estavam servindo. Fazei tudo o que ele vos disser. E eles viram, foram testemunhas do grande sinal. Isso aparece, de uma certa forma, já em Isaías, a leitura primeira, que lembra um pouquinho esse tempo do Natal, recém-findo, não é? Ou seja, as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória, será chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Ou seja, fala disso, assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos se desposarão. Como a noiva, a alegria do noivo, sim, também será a alegria de teu Deus. Claro que fala de noivado, porque também temos no Evangelho as bodas de Caná, mas a maneira de falar de noivado aqui também é a maneira comparativa de dizer do povo de Deus que vive cada vez mais para o Senhor. Ou seja, as nações verão tua justiça, ou seja, serás uma coroa de glória, não mais te chamarão abandonada. Então, ou seja, a tua terra será bem casada e a tua terra será desposada. A tua terra será desposada, assim como o jovem desposa a donzela. Ou seja, a comparação é muito clara em Isaías. Assim como há um casamento, também o povo de Deus, no meio de tantas virtudes, exílios e tudo mais, será desposado pelo Senhor. Ou seja, tudo se recupera, tudo se renova. Ora, meus irmãos e irmãs, escutar Isaías e ouvir também o Evangelho da multiplicação da água, transformação da água em vinho, sem dúvida, meus irmãos e irmãs, é para todos nós também, com muita clareza isso, ou seja, a nova e eterna aliança é abundante, transforma, renova. Por isso mesmo fala de 600 litros de bom vinho. É muita coisa, mesmo para aquela época, que era muito comum o vinho. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, nós estamos começando praticamente aqui o tempo comum durante o ano. Estamos na segunda domingo, iniciando a segunda semana do tempo comum. É uma oportunidade de nós olharmos um pouco essa nossa grande missão, de anunciarmos essa abundância de dons que o Senhor concede para todos nós. Porém, nós vemos que essa abundância de dons, meus irmãos e irmãs, deve ser cada vez mais vista como graça para serem repartidas. Segundo a leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, fala desses vários dons, que é realmente o grande segredo nosso. Toda essa nova e eterna aliança, simbolizada nessa abundância do vinho bom, que foi transformada a água, dos 600 litros de água nas talhas de pedra. Vemos, meus irmãos e irmãs, que o Novo Testamento, a nova aliança, deve nos fazer cada vez mais viver os dons do Senhor na comunhão e na unidade. E começa a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, com uma palavra que devia ser para todos nós, assim, gravada no coração de cada um de nós, cristão e católico. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Ou seja, diversidade, porém é uma unidade no Espírito Santo. Há muitas situações diversas que nós temos, onde dons diversos as pessoas têm, mas quando o dom é do Espírito Santo, nós somos chamados a viver na unidade. Unidade na diversidade. Muitos dons, mas na unidade. Continua a carta de Paulo. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor, o único Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ou seja, essa diversidade na unidade, é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, mas ao mesmo tempo cada um recebe um dom, uma graça, um ministério, é para servir. Ou seja, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Essa nova e eterna aliança, simbolizada na abundância do vinho, que foi transformada a água, colocada nas talhas, o homem de hoje necessita dessa nova vida.
A nossa sociedade necessita dessa vida abundante da graça de Deus, do vinho novo, da alegria, da esperança, da confiança. Ano da esperança, ano do jubileu, jubileu da esperança, peregrinos da esperança. O mundo de hoje necessita muito disso, mas está em nossas mãos também, meus irmãos e irmãs, os vários ministérios, dons, serviços para o bem comum. Nós recebemos não para ficar para nós, não para sermos uma bolha, mas podemos partilhar com os outros em vista do bem comum. Fala muita clareza, Paulo. Esse tempo belíssimo, sinais que nós vemos aí, só que nos concede, como lembrava a leitura primeira, esse dom, esse grande dom, para que nós possamos, transformados no Senhor, sermos sinais também dessa nova vida para as pessoas. Continua aqui a carta de São Paulo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom da cura no mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro falar línguas estranhas, a outro interpretação das línguas. Todas estas coisas se realiza um e o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Está claríssimo, meus irmãos e irmãs, os dons são dons do Espírito Santo, em vista do bem comum. E essa abundância simbolizada nas talhas de pedra, 6 talhas, de 100 litros cada, dessa água transformada em vinho, mostra que esses dons estão em nossas mãos para partilhar com as pessoas. Não para ficar para nós, mas para partilhar em vista do bem comum. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que nem todo mundo tem o mesmo dom, o mesmo carisma, o mesmo ministério. Há uma diversidade de dons, de ministérios, de serviços, muito comum. Deus quem dá a cada um o que mais lhe convém, mas é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Nós iniciamos assim, praticamente, mesmo tempo comum, meus irmãos e irmãs, vendo essa beleza da palavra de Deus, que nos convida justamente a olhar todos esses tantos dons e tantas graças que recebemos em vista da fraternidade, do bem comum ao nosso redor. Portanto, que nós possamos, ao ouvir essa palavra de hoje, ver cada vez melhor como é importante trabalharmos para o bem comum e caminharmos na unidade, no meio da diversidade. Tem dons os mais diversos, sim, na paróquia, na comunidade, na igreja, na diocese, mas unidos na mesma alegria, do mesmo dom que vem do Senhor. Palavra de Deus, portanto, nesse segundo domingo do tempo comum, lembra bem isso, ou seja, fala bem isso. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. Ou seja, como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Nós somos chamados a ser esse povo de Deus que assim vive e assim caminha, com os vários dons e as várias graças, caríssimos irmãos e irmãs, que podemos anunciar a boa notícia para todos. Nós, aqui no Rio, estamos concluindo, no dia de hoje, a nossa trezena de São Sebastião. São Sebastião peregrino da esperança. Uma missão popular, levando a imagem réplica da imagem histórica de São Sebastião. E amanhã, na segunda-feira, o dia de São Sebastião. De que nós queremos vivenciar cada vez mais também a nossa identidade, né, como cristãos e católicos aqui na cidade e na diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Que a palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, ilumine nossas vidas, nos proporcione cada vez mais entusiasmo em nossa caminhada, nos faça ver que nós somos esse povo chamado a ver as necessidades que nosso povo tem, de paz, de unidade, de fraternidade, e como Maria, possamos falar ao ouvido de Jesus, eles não têm mais fim, eles têm essa necessidade de uma nova vida. Isso já vai multiplicar os dons abundantemente, muito abundantemente, para que existam os dons e sejam colocados a serviço dos irmãos e irmãs na unidade. Eis a nossa responsabilidade. Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.